Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É sempre uma alegria poder receber vocês aqui em nosso canal, onde nós tratamos de assuntos diversos, assuntos que são voltados para a religião, respondemos questionamentos bíblicos. Pois é, você inclusive pode mandar a sua pergunta para o meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Mande a sua pergunta com o celular assim na horizontal e eu vou ter o privilégio de responder você aqui no nosso canal. Hoje nós temos uma pergunta interessante que vem lá do Roberto. Vamos ouvir essa pergunta e depois nós vamos entrar com a resposta. Fica com a gente até o final e já compartilha esse vídeo com seus amigos, também deixa o seu like, porque assim o YouTube entende que o vídeo tem relevância, enfim, e vai transmitir para mais pessoas. Fala sério, pastor, tudo bem com você? Eu me chamo Roberto, eu sou adventista do dia de Cotia, aqui de Jardim da Graça, Cotia, São Paulo. Pastor, pergunta intrigante. O anjo do capítulo de Ezequiel, capítulo 1, e o anjo de Isaías, capítulo 6, verso 2, são simbólicos ou são reais? Porque lá em Isaías, capítulo 2, lá fala que o anjo tinha 6 asas, cobriam o pés, o corpo e o seu rosto. E dizia: o santo, santo, santo é o Senhor. Pastor, isso significa que os anjos não podem ver a parte de Deus? Pastor, o que você acha? Pastor, fala sério, hein? Responde aí. Obrigado. Tchau. Muito obrigado, Excelência, por sua pergunta. Essa é uma pergunta bastante interessante, não é verdade? O livro de Ezequiel, bem como o livro de Isaías, esses dois livros eles apresentam visões literais, não é? Isaías e Ezequiel, eles viram de fato ali os anjos de Deus, eles tiveram aquela visão assim impactante de pelo menos duas classes de anjos bem especiais no céu, os querubins e os serafins. E é dito que desses anjos, né, dessas classificações de anjos, um grupo tem 6 asas, o outro tem 4 asas, e o que tem 6 asas com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés. Bom, com 2 eles voavam. E você me fez a pergunta no final se de fato esses anjos eles não podem ver a face de Deus, porque, enfim, seriam destruídos ou coisa do tipo. Na realidade, não. Esses anjos eles podem ver a face do Pai, eles podem ver a face de Deus. Inclusive, o próprio Jesus atesta isso. A questão ali que o texto está evidenciando é a reverência com que esses anjos eles se apresentam diante do Senhor. Ali nós estamos falando do Senhor Deus, Criador de todo o universo. A visão é a visão da majestade de Deus, Deus em seu trono. E como é que os anjos eles se comportam diante da majestade de Deus, da sua glória, no momento em que Deus está ali no trono como um rei. Então esses anjos eles velam o rosto, cobrem o rosto, como que em uma atitude de reverência. E eles clamam: santo, santo, santo. Bom, o livro de Mateus, no capítulo 18 e o verso 10, no episódio em que os discípulos perguntam a Jesus quem seria o maior no reino dos céus, ele coloca uma criança entre os discípulos e diz que aquele que não se tornasse como uma daquelas crianças não entrariam no reino dos céus. E aí, no verso 10, ele continua suas admoestações e ele diz assim: olha, vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos, os anjos daquelas crianças, né, nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então o próprio Cristo afirma categoricamente que os anjos eles veem a face de Deus. Agora, é óbvio que na visão de Ezequiel, bem como na visão de Isaías, nós temos ali uma cena onde Deus está entronizado e os anjos eles vão se apresentando diante do Senhor em atitude de reverência. Não quer dizer que em todos os momentos, se Deus estiver passando, caminhando, porque Deus não fica assentado. Algumas pessoas pensam assim: Deus fica sentado em um trono e não levanta dali para nada, sabe? Então, nós precisamos entender o contexto em que as coisas estão escritas e o contexto em que as visões estão sendo dadas. Por exemplo, eu sou pastor e existe uma diferença enquanto eu estou no púlpito pregando e quando eu estou, sei lá, num campo brincando com as minhas filhas, ou essa semana passada, um amigo aqui da igreja, diácono da igreja, disse: pastor, vamos brincar de basquete ali na quadra? Vamos! E aí nós fomos, eu levei minhas filhas e aí pense, dois camaradas ruins no basquete, mas lá, tentando. E aí chegaram 2 rapazes muito bons e esse meu amigo, ele
ele fez o desafio e disse, vocês não querem jogar contra nós? Eu fiz, você tá doido? E ele disse, bora brincar, pastor. E, bom, foi uma lavada, mas ali eu estava como o Eleazar, brincando, né, numa situação descontraída, né, eu e o meu amigo que é diácono da igreja também. Quer dizer, quando ele está aqui na sua função, exercendo a sua autoridade como diácono, coordenando as coisas aqui na igreja, é uma forma, é de um jeito que nós tratamos. Quando eu estou no púlpito pregando, né, quando eu estou presidindo uma comissão de igreja, há um respeito, não é pela pessoa em si, mas pela posição que aquela pessoa está ocupando naquele momento. Percebe? Então, eu acredito que a visão de Ezequiel, bem como a visão de Isaías, em que Deus está entronizado, é um momento de solenidade, é um momento de culto, é um momento de reverência máxima, onde os anjos já se apresentam diante de Deus, velando os seus rostos, para não incorrer em uma atitude irreverente. Agora, é óbvio, Deus caminhando pelo céu, entre os anjos, sentado, quem sabe por ali, conversando com eles, os anjos veem a face de Deus. Nós precisamos tirar um pouquinho da mente a imagem de um Deus impessoal e de um Deus que se afasta de suas criaturas e de um Deus inacessível. É claro que com o pecado houve uma ruptura gigantesca entre nós e Deus. Mas quando isso for desfeito e quando nós estivermos diante do Senhor novamente, será tão perfeito e poderemos olhar na face de Deus, poderemos sentar no colo, poderemos conversar com Ele, poderemos abraçar, sorrir juntos, caminhar com Ele, sabe? Então serão experiências assim incríveis quando estivermos lá no céu. E é essa imagem que nós precisamos ter do nosso Deus, um amigo, alguém que eu vou poder abraçar, alguém que eu... Não é uma pessoa que vai estar sentado no trono, nem olha para lá, não olha não, que ele... Sabe? Agora, é óbvio que no momento em que há um culto, vamos dizer assim, no momento em que Deus está entronizado, no momento em que, e isso vai acontecer, o livro de Isaías diz, e será que de um sábado a outro, e de uma lua nova a outra, toda a carne virá diante de mim, a me adorar, diz o Senhor dos Exércitos. Então, na eternidade, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, todos também prestarão cultos a Deus. Há um momento especial em que nós vamos louvar ao Senhor, vamos cultuá-lo, vamos honrá-lo, e isso deve ser feito na máxima reverência. Agora, nos demais momentos em que poderemos estar na presença de Deus, em que não seja, por exemplo, um momento de culto, é óbvio que nós teremos o privilégio de olhá-lo face a face, em seus próprios olhos, abraçá-lo, enfim. Mas essas visões me fizeram refletir e queria que você também fizesse uma reflexão. Veja. Os anjos, quando estão diante do Senhor Deus, em um momento solene, em que Deus está entronizado, eles velam seus rostos para não entrarem em uma atitude de irreverência, para não terem uma atitude irreverente. E aí eu reflito com você, será que nós nos comportamos assim quando vamos à casa de Deus? Sabendo que o nosso Deus ali está presente e que no momento da adoração, no momento em que entramos na casa do Senhor, é o momento em que Deus está entronizado, pronto a receber os nossos louvores, pronto para receber a nossa adoração. Que tipo de adoração temos oferecido ao Senhor Deus? Reflita comigo. É porque muitas vezes nós entramos na igreja como se estivéssemos num lugar qualquer, na feira. E aí pessoas se cumprimentam e bate mão, assim, aquela batida que todo mundo olha para trás que ouviu aquele barulho. E aí, brother? Sabe? Tem gente que entra na igreja fazendo barulho, conversando alto. No momento em que o pregador está transmitindo a palavra de Deus, lembre-se, Deus está entronizado para receber a sua adoração. Neste momento tem gente no celular, trocando mensagens, jogando joguinhos, fazendo outras atividades, conversando paralelamente enquanto o culto está ocorrendo. Essa irreverência, esse tipo de irreverência, não tenha dúvidas, tenha certeza, essa irreverência está sendo anotada pelos anjos do Senhor. E cada um vai prestar conta a Deus por isso. A casa do Senhor, o momento do culto é um momento em que Deus está entronizado. E é o momento em que nós vamos ali para oferecer a Ele a nossa reverência. Se os anjos dos céus velam seus rostos para não olharem a face de Deus, mostrando uma atitude total de reverência,
quanto mais nós, mortais, pecadores, não deveríamos estar diante da face do Senhor. Mas entramos como se estivéssemos em qualquer lugar. Falamos como se estivéssemos em qualquer outro ambiente. Rimos, damos gargalhadas. O culto termina, ao invés de sairmos com as impressões da mensagem e irmos para os nossos lares e permanecermos na presença do Senhor, nos corredores da igreja já contamos piadas, já rimos, já tratamos de negócios. Preste atenção. Deus está em seu santo templo, diz o livro de Abacuque, cale-se diante dele toda a terra. É um momento de reverência, é um momento de velar o rosto, é um momento de entrar na presença do Senhor com total reverência. Então eu acho que da visão de Isaías e Ezequiel, que poderíamos extrair de melhor seria esse aspecto, o aspecto da reverência. Que Deus abençoe você, eu espero ter respondido o vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.